Fala pessoal, esse aqui é o Conversas Animadas, eu sou o Otávio. Eu sou a Manuela. E hoje a gente vai falar sobre o melhor filme de Scooby-Doo e um que é muito bom, mas que não é o melhor, certo? Esse vídeo vai ser um pouco diferente, porque ele vai ser quase um vlog, né? A gente vai falar aqui sobre uma experiência que a gente teve recentemente com esse filme do Scooby-Doo, porque o Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis foi exibido na Cinemateca. Mas antes da gente falar nossas opiniões sobre o filme e tal, aconteceu uma coisa muito curiosa nessa sessão na Cinemateca de Curitiba, que foi onde nós assistimos, né, o filme, que eu vou contar logo em seguida, assim que você deixar o like aí. Essa história só vem quando você aperta o botão do like. Se não apertar, não vai ter história, a gente vai pular pra parte da opinião sobre o filme, né? Então deixa o like, se inscreve no canal, já comenta alguma coisa aí, o que você acha de Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, e aí depois no final do vídeo, se você gostar, você compartilha com seus amigos, né? Mas eu tenho certeza que você vai gostar, porque o vídeo vai ser bem legal. Basicamente é o seguinte, cara, então, a minha animação favorita de Scooby-Doo é qual? Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa. Exatamente. Que seria o segundo filme dessa leva de filmes do Scooby-Doo para home video, se eu não me engano, que trazem monstros reais. É porque o Scooby-Doo sempre teve essa coisa dos monstros, tipo assim, serem pessoas, né? Que no final eles tiram a máscara, é um cara se vestindo de monstro. Se eu não me engano, são 4 filmes, que é o Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, o primeiro, que é esse que a gente vai comentar aqui no vídeo, Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa, aí tem o Scooby-Doo, aquele Cyber Chase, corrida, como que é? Tá Corrida ligado? cibernética? É, algo assim. E o último é o Scooby-Doo e os invasores alienígenas, a invasão alienígena, alguma coisa assim, eu não sei a tradução, né, do título. São esses 4 filmes dos monstros reais, né? Foi uma leva ali de filmes que tentaram mudar um pouco essa estrutura, né, de sempre ter essa coisa de não são reais. Inclusive esse filme, o Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, ele começa com isso, né, eles reclamando, pô, nunca é um monstro de verdade, sabe? Tá meio monótono, né? Eles reclamam disso no filme. Então essa é a lógica. Inclusive, tudo isso que o Otávio tá falando já foi dito no Versões Scooby-Doo. Então, se você quiser dar uma conferida no vídeo, tá bem legal. Tá bem completinho, falando sobre todas as etapas, assim, basicamente, que a gente conhece, desde que Scooby-Doo foi criado até 2023. É, sim, até a série da Velma, se eu não me engano. É, acho que sim. Então, tá bem completinho. Fala sobre essa questão dos monstros reais. Realmente esse vídeo tá bem completo lá, então assiste lá, porque você vai saber mais dessa história, né? Eu tô passando bem por cima aqui pra gente introduzir a história que eu quero contar aqui. Então o meu favorito entre esses é o segundo, que é o Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa, que foi anunciado para ser exibido na Cinemateca num domingo. Eles estão fazendo essas exibições de filmes de terror aqui em Curitiba, na Cinemateca, e esse foi um dos filmes selecionados para exibição infantil. Enfim, e aí a gente marcou um compromisso, a gente falou, pô, vamos lá, né, meu filme favorito de Scooby-Doo, que vai ser exibido e tal. E fomos lá, então, assistir o filme, tinha até cartaz lá com a informaçãozinha, Scooby-Doo Fantasma da Bruxa, o horário e tal, uma impressão lá colada na parede com todos os filmes que seriam exibidos e tudo mais. Beleza, fomos, entramos na sala, tava um clima gostosinho, tocando uma musiquinha meio de terrorzinho, assim, né? Uma musiquinha interessante e tal. Vocês estão vendo o vídeo aí na tela. Tava meio vazia a sessão. Pelo que eu contei, tinha tipo, acho que 12 pessoas, se eu não me engano, né? Foi o que eu contei quando começou o filme. Quando a gente entrou, tinha menos gente. Mas, sei lá, 12 pessoas. Pra esse filme eu esperava que tivesse até menos. Deu o horário, né? Foi começar o filme. E apareceu a tela do DVD, né? Que eles têm os DVDs dos filmes lá e tal, onde eles selecionam lá idioma e tudo mais, aquela telinha inicial. E nós estávamos ali hypados, felizes que ia começar o filme, até que eu olho para aquela tela do DVD e falo, putz, não é o Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa. E a gente fica alguns segundos até começar o filme meio incrédulos, pensando tipo, tá, peraí, será que é só a imagem? Será que o filme vai ser? E aí a primeira coisa que aparece no filme é o nome, né? E aí o cara falando Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. E aquele clima de, será que alguém vai avisar que na verdade não era esse filme pra ser exibido? É, será que eles vão perceber? E não. E foi até o final, foi exibido outro filme, Nós Somos Trollados. Então eu fui pra ver o meu filme favorito de Scooby-Doo e vi Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, que eu gosto também, só que não vou negar que foi uma experiência bastante decepcionante, porque eu tava na expectativa de ver meu filme favorito de Scooby-Doo, tá ligado? E só um adendo, eu não assisti nenhum filme de Scooby-Doo. Mentira, só aquele do Corrida Cibernética. Esse eu assisti, mas os 2 primeiros eu não assisti. Então, tipo assim, a minha expectativa era de realmente assistir o filme favorito do Otávio. E aí, tipo, eu tava empolgado, porque ele fala bastante desse filme. Então, assim, realmente foi decepcionante de qualquer forma, mesmo que não seja um filme que eu assisti e tal. Mas eu também tava bem empolgada, assim, no vídeo do Scooby-Doo que eu assisti, eu lembro que me pareceu mais interessante também, assim. Eu realmente tava na expectativa e foi bem frustrante chegar lá e... A gente olhando mesmo, assim, né?
será que alguém percebeu que não é o filme? Será que só a gente que leu que era o Fantasma da Bruxa? Porque parece que ninguém ficou assim como a gente, né? Ah, mas é que a gente também não falou. Então talvez todo mundo tenha ficado ali no começo e falar, fazer o que? Já estamos aqui, né? Vamos ver o filme. Vamos falar sobre Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. Eventualmente, um dia faremos o vídeo reassistindo Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa, mas agora vai ser o vídeo do Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. Eu já até dei uma introduçãozinha ali sobre a história do filme, que eles estão achando meio monótono, essa vida de todos os mistérios não são reais, eles nunca têm um monstro de verdade, não tem uma inovação, eles até param de fazer esses casos durante um período, e aí volta, e aí tem uma montagenzinha de vários casos acontecendo e tal, até que chega um ponto em que, se eu não me engano, eles comentam novamente ali que, pô, de novo, só tá acontecendo isso, né, só pessoas vestidas de monstro. E aí aparece essa mulher que fala que na ilha deles tem umas coisas doideiras acontecendo lá e tal. E aí ela leva eles pra lá, e aí eles começam a presenciar muitas coisas bizarras, uns negócios de espírito, escrevendo na parede, zumbis aparecendo na ilha e tudo mais, né? Mas e aí, mano? O que você achou de Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis? Eu vou deixar você opinar antes e depois eu comento o que eu achei. É um pouco até difícil de eu falar, né? Porque eu tava meio zumbi, literalmente, nesse filme. Eu tava bem cansada. A gente teve gravação de manhã e aí na Cinemateca eu tava, tipo, bem cansada mesmo. Chegou um momento ali do filme que deu uma desligada, confesso. Mas foi uma experiência interessante, assim, porque eu não lembrava que era a época dos monstros sociais. Inclusive, eu acertei quem tava envolvido, assim, com os esquemas sobrenaturais. Já desconfiei logo de cara. Em algum ponto no filme eu virei pra Mona e falei, quem que você acha que é? Ela acertou uma. É porque não é, tipo, é mais de uma pessoa que tá envolvida com o negócio. Você acertou uma delas. Sim, né? sim. Obviamente a gente não vai falar quem são aqui e tal, mas é isso. Só que eu imaginei que fosse uma pessoa que tava orquestrando, assim, sem ser de forma sobrenatural, no caso. Eu não lembrava dessa questão em que teve que realmente eram coisas, monstros reais. Então foi curioso, assim, até eu estar assistindo e perceber que realmente era tudo verdadeiro, assim, não era uma pessoa por trás, assim, né, no sentido de ser uma máscara. Às vezes é máscara, às vezes é projetor que Sim. faz um fantasma. Então foi até uma boa surpresa, assim, nesse sentido. Então eu gostei bastante, assim, do filme. Acho que justamente por não lembrar, assim, não saber mesmo e bem tranquilo, assim, pro filme. Claro que acho que talvez a decepção também de não ser o filme do Fantasma da Bruxa, que é o que eu mais vi cenas, eu acredito, também pode ser que tenha sido um fator, assim, eu ter ficado decepcionada e aí por fim me surpreender com essas coisas, né. Foi bem interessante, foi uma experiência muito boa. Eu sempre defendo muito que parece que mesmo não é esse caso, mas até o pior filme, eu assistindo na Cinemateca, eu já acho uma experiência muito legal. Ou qualquer evento que tem aqui na cidade. Então, acho muito interessante, assim. Enfim, essas oportunidades que a gente tem de assistir filmes que seja fora de casa, sabe? De qualquer forma que seja. E que não sejam lançamentos e tal, né? Porque Sim. hoje em dia tem pouca animação 2D, né? Então, tipo, ver um filme desses na Cinemateca, no cinema, na tela grande, é uma coisa muito legal, assim, né? Acho que recentemente a gente teve o Looney Tunes, o dia que até explodiu, mas que a gente acabou nem vendo no cinema. Então é complicatório, né? Tipo, a gente ter feito um esforcinho maior pra ter visto aquele no cinema, né? É por isso que os estúdios não fazem mais, né? A gente não vai apreciar. Mas enfim, eu gosto desse, não tanto quanto o Fantasma da Bruxa. O Fantasma da Bruxa, assim, pra mim ele tem uma atmosfera muito legal e também eu sinto que ele é muito mais assustador do que todos os outros filmes de Scooby-Doo que eu vi. O plot twist é muito melhor. E, enfim, eu gosto mais da história e também ele é mais nostálgico pra mim, porque eu via esse, Scooby-Doo e Fantasma da Bruxa, quando eu era mais novo. Mas não é só nostalgia, porque revendo recentemente eu também gostei bastante, então realmente é o meu favorito, assim. Tem as X-Girls também, que tem a musiquinha delas, que é muito legal e tal. Mas o Ilha dos Zumbis é bem interessante também nesse sentido. E o Fantasma da Bruxa tem uma vantagem em relação à Ilha dos Zumbis, que é a assombração. Porque eu acho que zumbi, pelo menos pra mim, não é uma parada que dá medo, sabe? Tipo assim, sei lá, é legal, eu gosto de filmes de zumbi e tal, mas não é uma parada que dá medo. Agora, espíritos, sabe? Um filme como Invocação do Mal, essas coisas, são assustadoras, assim, sabe? Porque, sei lá, acho que é uma coisa de
relacionar com a nossa realidade. Tipo, não que tenha espíritos ao nosso redor necessariamente, mas é mais fácil de eu imaginar que tenha e você sentir medo estando sozinho em casa vendo um filme de terror, por exemplo, do que você achar que vai aparecer um zumbi, brotar debaixo da sua cama. Até por conta disso e tal, né? O Ilha dos Zumbis, eu acho que ele dá menos medo. Não acho que seja realmente um filme de terror. E aí também, como eu falei, né? A reviravolta no Fantasma da Bruxa é melhor. Nesse aqui é muito previsível. O filme ele vai colocando vários personagens que são possibilidades. Sim. Só que eu sinto que fica muito claro que é um truque. Eu sinto que fica muito claro que esses personagens, tipo assim, eles estão colocando esse momento aqui deles falando com tal personagem, porque tem que distrair pra gente não achar que é aquele que definitivamente é, entendeu? Sim. Então eu acho que os truques no Ilha dos Zumbis, eles estão muito claros. O que não torna necessariamente pior, eu não acho que o filme só vai ser bom se tiver uma grande reviravolta. E eu gosto da reviravolta aqui porque é até meio inusitada, assim, meio curiosa, porque tem uma relação com a Guerra Civil dos Estados Unidos, o negócio dos confederados, não sei das quantas, e aparentemente ali, aquele lugar, era um lugar onde tinha escravos, sabe? Então é uma parada assim que, sei lá, não esperava ser abordada no filme do Scooby-Doo, tá ligado? Tipo, e no fim das contas, os vilões, isso sim é interessante, porque você acha que, por mais que você já saiba quem tá por trás, tem um ponto em que ele mostra outros personagens que fizeram algo ruim, e aí você pensa, ah, então tal pessoa tá fazendo isso por causa dessa coisa ruim que aconteceu. Só que na verdade não. Na verdade, essas pessoas que fizeram estão muito mais erradas. Claro, e é isso. Assim, isso não torna o erro do outro ali certo. Só que, enfim, existem essas camadas, esses tons, assim, de vilões, né? O que é muito interessante. Tipo, não é só o vilãozão que tem o objetivo malvado de fazer não sei o quê. Tem camadas e eu acho isso muito interessante. E até a reviravolta, por mais que ela não seja surpreendente, a motivação desses personagens é muito legal, assim. É muito, muito bem desenvolvida. Muito mais até do que outros filmes do Scooby-Doo, porque, geralmente, filmes não, acho que os filmes eles são mais bem resolvidos, mas nas séries, como, enfim, a série tem ali um episódio de 20 minutos e tem que se resolver dentro disso, chega no final, a revelação é tipo, o cara contando o que aconteceu, como que ele fez, não sei o quê, ou a Velma explicando, ó, gente, foi assim, assim, assado. E nesse filme, não. Quando chega a reviravolta, ainda é um longo período no final do filme em que vai mostrar os flashbacks e vai mostrar tudo, como aconteceu e tal. E isso é muito bacana, assim, sabe? É uma coisa que diferencia bem das outras histórias do Scooby-Doo e é legal, assim. Isso que o Otávio falou desses vilões, né? Que o tempo todo a gente acha que apenas um grupo que é o vilão, e aí quando chega pro final a gente percebe que eles são vilões também, mas é realmente uma outra camada, assim, e eu achei isso interessante, assim, que não é um negócio que, tipo, vilaniza uma coisa pra chegar no final falar que eles são do bem e tal pessoa que tá totalmente errada, mas apenas adiciona essa nova camada, assim, acho que isso enriquece mais a história do que simplesmente trocar totalmente os papéis ao final do filme. Então, realmente, isso é um ponto que eu não tava esperando também. Porque o filme deixa a gente com essa dúvida, né? E achando o tempo todo que é certo grupo, mas também tem outras coisas por trás daquilo. É bem interessante nesse sentido. Total. É isso, a gente tá falando mais da reviravolta do que do restante do filme. E é complicado, assim, porque a gente tá tentando não falar o que acontece, obviamente, né? Mas é muito legal, assim, a construção é bacana, né? Tem aquela coisa, enfim, clássica, tipo, a Velma encontrando as coisas, ela encontra um negócio atrás, acho que no espelho de um armário, alguma coisa assim. Aí tem um momento que atrás do papel de parede tem uma informação lá também. Enfim, é isso, eles vão pegando as peças e construindo a parada e tal. E o Scooby-Doo e o Salsicha sempre sendo esses personagens que, tipo assim, eles só querem comer e eles que acabam descobrindo as maiores coisas, assim, nessa enfim, da gula deles ali. Eu acho que é isso. Sempre é esse estereótipo de todos os personagens, assim, eu acho que eles estão bem definidinhos nesse filme. Menos a Daphne, eu acho que a Daphne, ela tá bem neutra nesse filme. Ela tem no começo que tem aquela reportagem no programa da TV, lá não sei das quantas, que até aparece o Fred lá também. Só que eu sinto que ela não tem essa questão dos estereótipos. Todos os personagens são esses estereótipos, né? A Velma é meio nerd, o Salsicha ali, ele é bobão e guloso, e ele e o Scooby estão sempre comendo. Os dois, eles são bem parecidos nesse sentido, né? De personalidade, do estereótipo e tal. E o Fred é, tipo, galã e não sei o quê, e aí ele tá afim da menina na ilha e tal.
E a Daphne, eu sinto que ela tá meio de escanteio nesse filme. Até tem, acho que um cara lá que ela acha gato, não sei o que, sabe? Um jardineiro, um negócio assim. Mas sinto que ela é a personagem menos aproveitada aqui. Acho que em outros filmes ela tem mais destaque. Mas, enfim, detalhes, assim, né? Tipo, é isso, assim. Acho que como o filme meio que começa com ela, talvez eles foram dando mais atenção pros outros no decorrer. Inclusive esse começo eu achei bem fofinho, assim, porque ela tá falando que ela tá com saudade do grupo, né, Tipo, eu acho que muito mais do que investigar tudo que eles estão investigando, ela tá com saudade do grupo. Da dinâmica deles, da amizade Sim. deles. Né? E aí ela tá dando essa entrevista, porque ela tem o programa dela, né, de mistérios, alguma coisa assim. E aí o Fred escuta ela falando isso, e aí ele corre atrás de chamar a galera, porque é aniversário dela, coincidentemente. E aí eles se reúnem, e aí nessa que eles se reúnem, eles acabam falando, vamos voltar, porque saudades, né? Tipo, tá cada um no seu canto. Inclusive é legal, né, esse negócio dela ter um programa de mistério, porque a Velma também tem uma coisa assim, só que é tipo uma livraria. Sim. Acho bem interessante, assim, acho bem legalzinho esse detalhe, né, dela ter tipo uma livraria de livros de mistério. Então, sei lá, foi bem fofinho, assim, no começo, sabe? Quando eu comecei a assistir, eu me senti meio ela, assim, sabe? Porque acho que a gente até conversou esses dias, né? Como às vezes eu sinto falta, assim, dessas dinâmicas de amigos, assim, de grupo. Então, quando eu vi isso, eu falei, nossa, eu aí, ó. Se identificou. Então Sim. a Daphne tá super bem desenvolvida, pô. Então não faltou nada dela. Falar da animação, assim, tipo, pô, cara, é muito bonito, assim, visualmente. Tipo, eu gosto muito de animação 2D, sou suspeito pra falar. Mas eu também não sei o quanto é qualidade técnica e quanto é nostalgia nesse sentido, porque, tipo, eu cresci vendo esse tipo de animação, né? Uhum. Então talvez seja uma coisa meio da minha infância, assim, que, tipo, pra mim é assim, animações são assim, sabe? Mas eu acho que é muito bem acabadinha, acho visualmente muito interessante, acho a vibe muito legal, assim. Então eu não acho que seja só nostalgia. Eu acho que tem uma qualidade técnica interessante. Eu acho que não é só nostalgia também, não. Eu acho que você assistiu muito mais filmes 2Ds do que eu na infância. Tipo, eu sinto que eu assisti bastante também. Só que eu sinto que você tem um apego muito maior. De qualquer forma, eu ainda achei nostálgico, mas ao mesmo tempo eu sei que é uma questão de qualidade técnica também, assim. É bem, sei lá, é diferente. Sinto que até os filmes de hoje em dia 2Ds parece que não tem o cuidado que tinha naquela época. Então, eu tenho mais apego com séries 2D, porque era o que mais tinha. E aí eu acho que nesse sentido, realmente faz sentido que eu ache esse filme visualmente muito legal, porque as séries, elas tinham uma qualidade menor. Até se você vê hoje, você percebe que a animação é mais truncadinha, assim, mais travadinha. É legal também, enfim, só que no filme tem uma fluidez maior e tal, por mais que esse desde que seja pra cinema, né? Esse foi pra home video, pra VOD, né? Pra lançamento, eu acho que era DVD. Enfim, então faz sentido que eu acho essa animação muito boa visualmente, porque em comparação com essas animações que eu via, ela tem uma qualidade maior. Fora que, se eu não me engano, essa é dos anos 90 ainda, né? Acho que é 99, alguma coisa assim. Ainda era uma época em que se investia, mesmo que seja para DVD, investia um pouquinho nesse tipo de animação. Filmes mais recentes do Scooby-Doo. E que, primeiro assim, o visual mudou, mas isso vai acontecer, né? Sempre vai mudar e tal. Tem 500 versões do Scooby-Doo, como a gente falou no vídeo de versões. Mas a qualidade não é a mesma. A qualidade caiu bastante, assim. Então agora vamos para as notas. Eu, particularmente, vou dar 3. E eu dou 3,5 pro filme. Só que, como eu estava meio desconectada do filme, pelo cansaço e tudo mais, e não tem como a gente dar 3,25, então eu vou deixar a nota subir um pouco pro Otávio. E então a nota oficial do canal será 3,5. Porque assim, se é 13,25, é mais do que 3, a Sim. média. Então, enfim, acho que faz mais sentido que seja 3,5. Claro que sou suspeito pra falar, porque é a nota que eu dou pro filme. Mas é isso. Geralmente, como vocês sabem, porque vocês assistem todos os vídeos aqui do canal, né? A Manu, ela geralmente tá atrás das câmeras, e aí ela define a nota baseada no que eu e o Guilherme falamos. Só que nesse caso a gente fez a média aqui entre nós dois, porque ela não tá atrás das câmeras, claramente, né? Mas é isso. Eu acho que é super justo, assim, eu acho que essa nota tá ok. Novamente, sou suspeito pra falar. Mas fomos trollados, então. Fui esperando ver o meu filme favorito. Talvez isso até tenha influenciado a nota, sabe? Eu acho que eu talvez tivesse dado uma nota até um pouco maior pra Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, se eu não tivesse com essa expectativa de ver o meu filme favorito do Scooby-Doo. Então, essa nota, no fim das contas, é uma nota da experiência. Né? Porque eu falei que eu dei 3 também pela questão de que eu tava bem desconectada com o filme, assim, pelo meu cansaço, né? Então, realmente foi pela experiência, muito mais do que o filme. Não era o que você queria ver, querendo ou não, você acabou meio que, sei lá, desistindo um pouco do filme. Mas é isso aí, gente.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. O que você acha de Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis? Aproveita e comenta também sobre o Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa. Um dia a gente vai fazer um vídeo especificamente sobre Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa. E é isso. Comenta alguma coisa, deixa o gostei, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, e aproveita e compartilha com seus amigos. E não esquece de ativar o sininho para poder receber notificação dos próximos vídeos. Exatamente. Até o próximo vídeo.